12:01 pelo horário de Brasília. Ótima tarde pra você ligado na programação da Band News FM nessa quarta-feira. Todo mundo iluminado aqui nesse estúdio. Outra luz, tô vendo uma luz nova. Não é, Eduardo? Já tem a luz que emana da Carla Bigato e do Felipe Bueno. Obrigado. É uma luz que ofusca. Muito obrigado. Opala, Obelina. Obelina. Agora tem uma nova luz que vem de cima, do Altíssimo. Do Altíssimo teto, que não é tão alto assim. Pra quem não tá vendo, esse teto não é muito alto, não. Aliás, se não houvesse essa mesa aqui no meio, eu acho que eu bateria a cabeça nesse pedaço de onde vem a luz. Não voe para a luz, hein? Não voe para a luz, com uma luz. Agora, olha, uma luz armadilha. Diferente mesmo. Olha que bacana. Tô impressionado. Fica bom. Assim, eu tô vendo na rede social aqui, fica mais bem iluminado. Agora, pra nós aqui, é uma nova sensação, né? Uma sensação diferente. É o hábito. Diferente. Bom, eu sou o Eduardo Oineg, eu fico aqui até as 2 da tarde, junto comigo aqui no estúdio, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato, que agora tem que dar tchau para outras câmeras. Por enquanto, não. Parece que tem outras câmeras que vão surgir aqui. Inclusive, não parece. Elas estão exatamente na sua frente. Não, mas essa tá de costas, tá virada para Carla Bigato acertadamente. Aquela ali e tá essa virada daqui pra é para nós dois. Isso. Para nós dois. A gente não precisa dar tchau para ela, porque elas não estão funcionando ainda, Felipe Bueno. Mas elas estão aqui. E outra, disseram para Bueno, você que elas não estão funcionando. Ah, bom, é verdade. Olha lá, ela deu um tchauzinho. Não, esse tchau tá com delay. Tá. E também o Felipe Bueno, que nos dá um salve. Salve! E também o Eduardo Oineg, que está com delay hoje. Eu tô com delay. É a dica. Olha ali, ó. Ali é tempo real. Tá vendo? Não, mas se eu ficar olhando pra lá, vai ficar de costas. Entendi. De vez em quando. Só precisa... Tipo um retrovisor. Entendi. Tô manobrando certo, dá uma olhadinha, pronto. Não olhar muito pro retrovisor. É importante olhar para frente para ver o que vem. Correto. E com a gente também no estúdio, aquela que faz a Band News ser a rádio mais admirada do Brasil, nosso ouvinte, a nossa ouvinte querida. Olha só, você sabe... Tá vendo que ele tá com delay? Eu tô com delay. Sabe que o ser humano adora uma discussão, né, Carla, Felipe? Mas não é que ele gosta de discutir, ele gosta de vencer a discussão. Claro. Aquele papinho, o debate engrandece o ser humano, porque com isso a gente fica melhor. Melhor o caramba, a gente quer ganhar. Não tem jeito. E quando envolve uma coisa que é muito figadal, aí então você quer... E não sei se você só quer ganhar ou se às vezes você quer destruir o argumento do outro ou o outro junto. Vai tudo de embrulho. Mas, de qualquer maneira, precisa ficar claro para todo mundo que existem 2 tipos de discussão. Não tem muita... Pode ter um terceiro, vai ver que 11 999 592 100. Se tiver um terceiro tipo de discussão, eu vou dividir em 2. Vamos lá. Então, é o seguinte, tem aquela discussão que você pode convencer o outro do seu ponto de vista. E o que você acha e o que o outro acha fazem toda a diferença, porque a opinião muda a realidade. Por exemplo, você acha que o prefeito da sua cidade é legal. O outro acha também. E muita gente acha que ele é legal. Se ele resolver sair candidato à reeleição, ele tem mais chance, porque a opinião da maioria, achando que ele é legal, aumenta a chance dele ser candidato. Ou seja, a opinião das pessoas muda a realidade, muda a chance dele ser candidato. Isso vale para sucesso de artista, de restaurante, de loja, de produto. A opinião das pessoas muda a realidade, produz sucesso, produz gente que está nas paradas, em primeiro lugar, etc. e tal, por causa da opinião. Mas tem aquela discussão que você pode falar o que você quiser. Você pode até convencer o outro da sua opinião, mas isso não vai mudar a realidade. Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Não é o Sol que gira em torno da Terra. Alguém pode até querer convencer o outro e convencer. Não sei como, mas pode. Olha, é o Sol que gira em torno da Terra. E saem os dois convencidos disso. Sabe o que vai acontecer? Nada. A Terra vai girar em torno do Sol uma vez por ano, independente das pessoas dizerem o contrário. Então, eu classifico as discussões em discussões que a opinião muda a realidade e aquelas em que a opinião não muda a realidade. Não importa que saiam todos convencidos de algo, o importante é que a realidade pode ser mudada ou não com a opinião. E aí, a gente entra numa vibe muito louca, toda hora, e começa a achar que toda discussão pode mudar a realidade. E vale para tudo. E para alguns temas em particular. Está acontecendo nesse momento, em geral,
com alguns temas muito centrais e hoje eu queria chamar a atenção para Lava Jato. Lava Jato. Falou de Lava Jato, já dá aquele desespero, porque Lava Jato é o tipo da discussão que a opinião não muda a realidade. Existem fatos que são inquestionáveis envolvendo a Lava Jato e existem opiniões, interpretações sobre a Lava Jato, mas tem aspectos da Lava Jato que o que a gente acha não muda a realidade. E aí, quando você fala de Lava Jato, parece que se você está propondo ou discutindo algo que pode interromper a Lava Jato, pode comprometer a Lava Jato, pode mudar a Lava Jato, é algo que precisa ser modificado, né? E 2 temas da semana, um aconteceu ontem, outro acontece hoje. Ontem o Congresso Nacional tomou uma decisão que foi derrubar vetos do presidente Jair Bolsonaro na lei de abuso de autoridade. Alguns vetos. O presidente tem tanto carinho pela lei de abuso de autoridade quanto ele tem pelo vegetarianismo. Ele não está nem aí para a lei de abuso de autoridade. O que ele queria, basicamente, era o seguinte: se o trabalho policial pudesse ser feito, ou seja, se eu puder botar algema, o resto, eu não estou nem aí. Isso aí eu vou agradar o Sérgio Moro, esse pessoal. Então ele vetou um monte de coisa. Ele falava em 10 vetos, daí viraram 30 e tantos vetos e tal, para agradar a turma em volta. Mas, basicamente, ele queria dar uma sinalizada pró-Lava Jato e se o Congresso derrubasse, ele não estava nem aí, e o Congresso derrubou vários. Bom, aí começaram as críticas. O Congresso quer acabar, quer controlar a Lava Jato, aí o pessoal do Ministério Público, as associações de classe, juízes começaram a reclamar. Mas, gente, vamos lá. Olha alguns pontos que foram vetados e que tiveram o veto derrubado. Vou ficar só em alguns pontos que tiveram o veto derrubado. Punição de 1 a 4 anos de detenção e multa para quem decretar medida de privação de liberdade em desacordo com as hipóteses legais. Ou seja, há hipóteses legais para você decretar a privação de liberdade. Se você decretar a privação de liberdade em desacordo com as hipóteses legais, já não pode, já não podia, nunca pôde, porque tem uma lei dizendo quais são as hipóteses legais. Aí você estabeleceu uma punição de 1 a 4 anos de detenção. Antes era uma punição administrativa, antes o cara ia se entender com o Conselho Nacional de Justiça, com o Conselho Nacional do Ministério Público, seja lá o que for. Agora tem uma punição. Mas já havia a hipótese legal dizendo as circunstâncias em que você podia prender alguém. Outra, pena de detenção de 1 a 4 anos e multa para quem obrigar o preso a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Não pode. Já não pode. Tem lei que proíbe. Não é que eles criaram uma lei, a lei de abuso de autoridade, falou: preso agora não pode produzir prova contra si mesmo. Já não podia. Outras leis estabelecem as regras. E não podia. Aí eles disseram o seguinte, se você fizer o que não pode fazer, eu vou estabelecer uma pena de detenção de 1 a 4 anos. Ué, mas isso é feio. Não faz. Não pode fazer. A lei já proíbe. Pena de 1 a 4 anos de detenção e multa para quem prosseguir com o interrogatório de pessoa que decidiu exercer o direito ao silêncio. Ou de quem tenha optado por ser assistido por advogado ou defensor público, mas esteja sem ele presente nesse momento. Ou seja, o camarada decidiu optar pelo direito ao silêncio. Direito ao silêncio estabelecido numa lei, numa outra lei. Aí você pega e fala, você não pode fazer isso. Mas já não podia. Pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa para quem deixar de se identificar ou se identificar falsamente na hora de prender alguém. Felipe Bueno chega lá e fala que é a Cala Bigato. Não pode, mas já não podia. Pena de 6 meses a 2 anos e multa para quem impedir encontro do preso com seu advogado. Pena de 1 a 4 anos de detenção e multa a quem for responsável por persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe ser inocente. Imagina, você vai perseguir alguém que você sabe que é inocente e parece que isso atrapalha a Lava Jato. Pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa a quem negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso a qualquer procedimento investigatório de infração penal, exceto peças cujo sigilo seja imprescindível.
Parece impróprio. Então, isso voltou para o texto legal. Há outros. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem violar direito ou prerrogativa do advogado. É um direito ou prerrogativa. Está previsto em lei. Aí o Congresso vai lá e fala, olha, nós não vamos aceitar esses vetos. A gente vai voltar com isto para a lei. E aí surge uma grita. Absurdo! É revanche! Sabe por quê? Porque eles invadiram o gabinete do líder do governo. Então agora eles voltaram a colocar coisas na lei. E coisas que a lei já dizia que não podia, eles insistem para que não possa. Mas qual é a lógica disso? Então você tem uma lei do abuso de autoridade que é da década de 60. Você tem um Código de Processo Penal. Você tem leis variadas indicando os limites do trabalho dos juízes, não é de hoje, do Ministério Público, das polícias. E aí, por absurdo que pareça, a gente está discutindo o texto de uma lei que não cria uma única irregularidade nova, e a gente já falou disso aqui em outro momento, não cria um único crime novo, não está tipificando nada, mas é uma lei que lembra às autoridades o seguinte, vocês não podem fazer o que a lei já proíbe, que não pode ser feito. E é uma lei que diz que as leis que já existem estão válidas. Nós criamos uma lei de abuso de autoridade só para lembrar as autoridades que as leis válidas são válidas. Bom, não tem, portanto, crime novo, não há tipificação nova. O que aconteceu? Aquilo que se resolvia na esfera administrativa, ou seja, não se resolvia, porque ninguém era punido, agora surge uma tipificação. O cara pode dormir no xadrez. Aí ele fica, mas então agora vai ter punição de verdade? Então eu não posso descumprir a lei e depois resolver na mão grande? Não pode mais. Ué, mas eu gostava quando era proibido, mas mesmo proibido eu podia. Então eu podia fumar na área de não fumante. Aí tudo bem. Agora vou em cana? Agora você vai em cana. Mas então é um absurdo. Ué, mas é absurdo você ir em cana ou é absurdo você descumprir a lei? Não, é absurdo, eu encano. Então você quer poder continuar a descumprir a lei. É isso, esse é o teu objetivo. Então, a lei de abuso de autoridade, você quer uma lei de abuso de autoridade que permita à autoridade abusar da lei. Então, a lei de abuso de autoridade só fala assim, todos são iguais perante a lei, inclusive vocês que nunca foram iguais, porque se julgavam acima do bem e do mal e eram punidos apenas administrativamente por esses conselhos que não punem ninguém, que é um conselho de amigos. Bom, e aí começou a brigalhada toda. Então, sai uma lei que organiza esse bloco todo num texto, surgem as críticas e a maior acusação que você pode fazer a essa lei, e alguns disseram que essa lei é inócua. Mas se ela é inócua, porque já tem lei prevendo, então você não precisa reclamar, deixa uma lei inócua, né? Como um copo de água a mais, não vai fazer diferença. E os vetos não vão acabar com a Lava Jato. É preciso que se diga, naquela linha de a Terra gira em torno do Sol, a Lava Jato não vai sofrer nada. Basta que não obriguem as pessoas a falar quando estão presas, basta que não prendam de forma irregular, basta fazer o que é para fazer, faz direito, que não vai acabar com a Lava Jato. Agora, se a Lava Jato está lastreada numa série de irregularidades e ilegalidades, a Lava Jato está acabando com a Lava Jato, não é a lei de abuso de autoridade. Mas eles querem andar 120 na rua de 60 sem punição. Sabe aquele motoqueiro que põe a mão na placa para correr e mandar bala? Eles queriam ficar com a mão na placa. Agora não pode mais ficar com a mão na placa. Dançou, né? Aí eles reclamaram. O motoqueiro também vai reclamar. Pô, que sacanagem, encontraram um jeito de um sistema de raio-x que agora minha mão não... não pode mais. Aí vem o exemplo de hoje. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai discutir se aquilo que parece lógico, que é o réu ter direito a falar por último, naquela linha, posso então explicar tudo o que estão dizendo que eu fiz? Que isso passa a ser um direito. Quer dizer, mas peraí, isso sempre foi um direito. Você ter o direito de explicar por último. E não ficar um fiozinho solto, desencapado, porque não é justo, não é correto. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai analisar um caso semelhante ao caso do Bendini, que é um outro funcionário, neste caso é um funcionário da Petrobras, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, que está pedindo anulação da sentença por semelhança ao caso do Bendini, ou seja, o Bendini, o Aldemir Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil, que foi dirigir
a Petrobras também, foi condenado. E o que ele disse, o delator sobre ele também disse, veio ao mesmo tempo. Então teve coisas que foram ditas sobre ele que a defesa dele argumentou que ele não pôde responder. E o Supremo, a turma do Supremo Tribunal Federal aceitou esse argumento. E agora vai a plenário um caso semelhante e dizem, isso pode olhar em todos os lugares, está dizendo assim, se isto passar, as condenações da Lava Jato estão em xeque. Ué, mas quer dizer que a Lava Jato não tomou esse cuidado em todos os casos? Deixou rolar? Por que deixou rolar? Porque foi rolando? Porque era água morro abaixo? Era fogo morro acima? Pode tudo? Vale tudo? A Lava Jato é um vale tudo? Não, a Lava Jato não é um vale tudo. Ela colheu as provas, ela interrogou as pessoas. Agora, cometeu este erro em alguns processos, eu não sei em quantos, cometeu esse erro em alguns processos, esses processos podem ser revistos, desde que as pessoas entrem na justiça, etc. e tal. Se você pegar o caso deste personagem, ele produz uma discussão interessante, tanto que soltaram uma nota, os procuradores do Ministério Público do Paraná, dizendo o seguinte: nós estamos com imensa preocupação com o precedente aberto pelo Supremo. O Supremo agora abrindo um precedente. E o seu reflexo nos demais casos da operação e tal. Diz a nota: se o entendimento for aplicado nos demais casos da Operação Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações com a consequente prescrição de vários crimes e libertação de réus presos. A Força Tarefa expressa sua confiança de que o Supremo Tribunal Federal reavaliará esse tema, modulando os efeitos da decisão. O nosso sistema de justiça ele é montado da seguinte maneira: você tem instâncias várias, umas são superiores e outras são inferiores. A 13ª vara, assim como as outras varas da Justiça Federal, são as instâncias inferiores. Há instâncias superiores. O que a palavra inferior e superior quer dizer? Existem coisas que estão acima da instância que está abaixo. E aquela instância que está acima, ela pode rever a decisão. E é para isso que existe o sistema recursal. Senão, você teria uma instância só, né? A instância condenou, cana e não se fala mais nisso. Então, o Supremo Tribunal Federal não deve se pautar sobre aquilo que vai reforçar ou acabar com a Lava Jato. Deve se pautar sobre aquilo que vai proteger ou agredir o direito individual. E o direito de defesa é o direito número 1 para que as pessoas possam se proteger da acusação do Estado. O básico do direito de defesa é conhecer todas as acusações para então você poder se defender. Se falar por último, anula a acusação, a gente não tem um processo judicial. Tem um bote, um gol de mão. Não é assim que funciona. Ninguém quer isso. Então, o agente do Estado tem que fazer tudo o que a lei manda, deve fazer tudo o que é certo, e é isso que diferencia o agente do Estado do marginal. O marginal não precisa seguir a lei, mas o agente do Estado tem que seguir a lei. É mais difícil ser agente do Estado do que ser marginal. Só que a punição para o marginal é mais severa. A punição para o agente do Estado é uma frustração. Ele segue a lei e não consegue atingir o seu objetivo. Puxa, não consegui condenar aquele camarada porque eu segui a lei e não deu. Agora, se ele começa a infringir a lei para tentar condenar, aí nós temos um problema. Aí ele age igual ao marginal. Então ele não pode agir igual ao marginal. Ele é o antagonista do marginal, né? Os processos vão atrasar se isso acontecer? Ok. Vão, eventualmente, porque houve um abuso. Agora, o abuso é de quem atrasou o processo, não a correção do processo. O processo de corrigir, o trabalho de corrigir o processo é bem-vindo. O Supremo Tribunal Federal tem que fazer isso mesmo. Vamos ver como o Supremo vai decidir hoje. Agora, não há nada contra a Lava Jato. A gente tem que parar com isso. A Terra gira em torno do Sol. A Lava Jato é peça integrante do sistema de justiça. O sistema não é lavajatocêntrico. O sistema é um sistema justiçocêntrico, em que a Lava Jato é um satélite desse processo. No centro está o cidadão, no centro não está a Lava Jato.